Em junho de 2014, o Papa Francisco fez um ataque sério contra uma organização responsável por séculos de derramamentos de sangue: a máfia. Eles não estão em comunhão com Deus, estão excomungados. A excomungação dos mafiosos foi um choque por todo o mundo. A última vez que um papa atacou a máfia, bombas explodiram por diversas igrejas italianas. Os mafiosos são muito religiosos, mas neste filme vamos mostrar como também são extremamente cínicos pela maneira que usam a religião para justificar o poder. E o motivo pela qual saem impunes nisso é porque por décadas houve um casamento por razões políticas que mantiveram a máfia e a igreja juntas. Qual o resultado deste casamento profano? Os mafiosos tomaram controle de festivais religiosos. Homens que usavam mantos agiam juntos como homens honrados. O Banco do Vaticano lavou o dinheiro da máfia. Padres foram assassinados por ir contra os crimes dos chefes da máfia. Meu nome é John Dick e eu passei 15 anos estudando o crime organizado italiano. Agora estou investigando o que liga a máfia com a Igreja Católica e o que é necessário para cortar essa ligação. Minha jornada até a conexão principal entre o Papa e a máfia começa no sul da Itália. De Nápoles a Sicília, o crime organizado aqui sempre foi um problema. Calábria, a região no dedão da bota da Itália, é o lar da mais perigosa máfia dos dias de hoje: os 'Ndrangheta. Desde o começo dos anos 90, os 'Ndrangheta superaram a Cosa Nostra na Sicília como o maior importador de cocaína da Europa. A violência é a base de tudo o que os 'Ndrangheta fazem. Homens, mulheres e crianças foram mortos sem hesitação ou piedade. Foi aqui, na Calábria, que o Papa Francisco lançou sua ira. Os 'Ndrangheta não são nada além do que uma adoração ao mal, além de uma afronta ao bem comum. E esse mal precisa ser eliminado, precisa ser expulso. Foi o assassinato de uma criança de 3 anos que trouxe o Papa Francisco até a Calábria. Cocò Campolongo estava sob os cuidados do avô, um traficante que estava prestes a colaborar com as autoridades. Em janeiro de 2014, Cocò e seu avô foram mortos por um esquadrão dos 'Ndrangheta. Após o ataque, seus corpos foram queimados. Esse crime horrível fez com que o Papa Francisco fizesse uma coisa que nunca nenhum Papa havia feito antes. Ele excomungou os mafiosos. Eles não estão em comunhão com Deus, estão excomungados. Excomungação é uma ferramenta antiga que o Papa e seus bispos usam para censurar quem cometeu crimes graves contra a fé ou a vida. Tentar matar o Papa ou quebrar o segredo da confissão pode te excomungar. Martin Luther e Galileu foram excomungados por heresia. Recentemente, médicos que praticam o aborto receberam a mesma punição. Os inimigos políticos do papado também foram alvos. Napoleão e os comunistas, por exemplo. E até mesmo toda a Veneza na Idade Média. Quando você é excomungado, você não pode mais receber a hóstia nem os laços sagrados do casamento, além de ter um enterro pela igreja negado. Você está a caminho do inferno. E a única maneira de evitar a danação é se arrepender e conseguir a absolvição de um bispo. Giacomo Galeazzi é o que chamam na Itália de vaticanista, um observador do Vaticano. Ele estava lá quando o Papa Francisco fez sua homilia. E ficou claro para ele que o Papa não falou apenas dos mafiosos.
mas também de padres. Eu percebi que os padres presentes ficaram confusos, porque eu acho que estavam com medo que, de alguma forma, isso iria dividir sua comunidade. De agora em diante, nenhum padre, nenhum bispo poderia dizer "eu não sabia". O clero não vai mais poder estar no limite em que se pode desviar o olhar e ignorar de onde é que vem o dinheiro da cesta. E isso aconteceu em diversos pontos sul pelo mundo, não apenas no sul da Itália, mas na América do Sul e o tráfico de drogas, por exemplo. Não existe lugar melhor para descobrir como a máfia reagiu às palavras do Papa Francisco do que nessa prisão de segurança máxima. É também um bom lugar para ter uma noção de como alguns padres estão reagindo. Aqui, 70% dos presos são membros jurados do 'Ndrangheta. A pergunta mais direta foi: bom, quer dizer que não podemos mais ir à missa, não podemos mais ir à igreja, não podemos rezar, porque se formos excomungados não podemos nos dirigir ao Senhor? É isso que podemos entender? Está negando mesmo os sacramentos aos membros do 'Ndrangheta? Não posso de forma alguma fazer distinções. Eu não posso banir os sacramentos ou tirar os direitos dos dranghetisti e dos outros prisioneiros. A função do padre e da igreja na prisão é não julgar ninguém individualmente, mas sim ser um guia na vida daqueles que foram julgados de alguma forma por fazerem parte, por serem membros do 'Ndrangheta. Este capelão está em uma posição delicada, pego entre o dever de obedecer o Papa e o medo de encarar as consequências se declarando contra os 'Ndrangheta. Mas o que eu percebi falando com ele foi que ele deixou completamente de lado a excomungação. O Papa Francisco enfrenta um desafio enorme. Apenas no ano em que foi eleito, um padre já foi preso por cumplicidade com os 'Ndrangheta. E outro testemunhou em corte a favor de 3 mafiosos. Câmeras de vigilância da polícia chegaram a gravar um conselho entre os chefes dos 'Ndrangheta que aconteceu durante uma peregrinação. Homens representando chefes de todo o mundo foram ao santuário em Pose para cumprimentar o chefe local e beijar seu anel. Esse é um gesto de submissão, uma maneira de reconhecer quem é o chefe. Levou 1 século e meio para que um papa excomungasse a máfia. Depois de muito tempo, durante uma visita do Papa Francisco, bispos de Calábria entregaram um documento denunciando os 'Ndrangheta. O primeiro documento com a palavra 'Ndrangheta, mas isso foi em 2015. E hoje, apesar da excomungação papal, ainda existe cumplicidade entre a igreja e a máfia? Acredito que sim. Na minha opinião, as raízes dessa cumplicidade estão na Sicília. Aqui ao lado da Cosa Nostra, tradicionalmente a máfia mais poderosa da Itália. De extorsão até tráfico de heroína aos Estados Unidos, a máfia siciliana passou mais de 150 anos como líder no mercado do crime. Seu poder está principalmente em matar com impunidade. Estar aqui me faz lembrar dos crimes mais selvagens da Cosa Nostra na década de 80, onde centenas morreram numa guerra entre a máfia, deixando seus corpos queimando nas ruas, enterrados no concreto, jogados no esgoto ou decepados e espalhados. Eu me lembro da fábrica de pregos, que ficava em Bagheria. As pessoas que não eram mais confiáveis eram enviadas para irem até essa fábrica, que era bem afastada. E assim que chegavam, elas nunca mais saíam de lá. Nunca mais voltavam para casa. Essa é Bagheria, um bairro de trabalhadores ao leste de Palermo. E essa é uma antiga fábrica de pregos.
Eu já ouvi falar desse lugar, apesar de nunca ter vindo aqui. E talvez seja pelo que eu li, ou pelo cheiro de lixo queimando ali no terreno, mas eu não me sinto bem. Aqui era onde o Cosa Nostra fazia seus problemas desaparecerem. Esta é uma sala de tortura. As vítimas eram trazidas aqui, torturadas por mafiosos. E depois... Bom, aqui embaixo do chão tem um tanque cheio de ácido. E era aqui, depois que as vítimas eram mortas, que seus corpos eram jogados para que as provas desaparecessem. Um mafioso que se entregou ao Estado usou a melhor frase para descrever aqui. Ele chamou de Cosa Nostra, o campo de extermínio. Ninguém sabe quantas pessoas morreram aqui. As paredes não falam. Mas entre o terror, o código de Omerta foi quebrado. E os homens que cometeram atrocidades como essa falaram pela primeira vez sobre o papel principal, apesar de conturbado, que a religião tem em suas vidas. Como homens de honra que somos, todos acreditamos ser católicos. Podemos até traçar a origem da Cosa Nostra ao apóstolo Pedro. Pertenço à Cosa Nostra e sou católico. Pode parecer estranho, mas somos homens de honra e temos Bíblias. Todos nós honramos os santos. Por exemplo, existe uma regra na Cosa Nostra contra matar às sextas-feiras, porque é um dia de luto para nós. Um homem, em específico, era tão devoto à sua Bíblia como para sua arma. Ele cometeu seu primeiro assassinato em 1983, quando tinha apenas 24 anos. Quando ele foi preso, apenas alguns quilômetros daqui, ele virou uma das pessoas mais ricas e mais poderosas da Cosa Nostra. Essa casa pertencia ao chefe da máfia, Pietro Alieri, que gastou mais da metade da sua vida fugindo da lei. E esse era um de seus vários esconderijos aqui. Bom, como vocês podem ver, ele está caindo aos pedaços, porque faz anos que ninguém entra aqui. Na verdade, ninguém nunca filmou. A casa está em péssimo estado. Móveis abandonados. Eu acho que é melhor usar um capacete daqui para frente, porque nunca se sabe o que se tem por aí, não é mesmo? Pela bagunça e os destroços aqui, eu acredito que podemos crer que foi abandonado às pressas. Explorar essa casa é como ver a mente de Alieri. Fica claro que sua religião não era apenas para se mostrar. Era um assassino, mas também era muito religioso. Pelo que podemos ver, tem livros aqui. Um livro de um padre. O Servo da Caridade. E aqui tem outro. Está dentro de uma caixa. O livro da liturgia. Orações. Eu acho que esse é o tipo de livro que um padre com certeza teria. Alieri foi educado em um seminário e é evidente que, para ele, uma vida fugindo não significava uma vida sem fé. Isso é interessante. São 2 Cristos idênticos e também um rosário. É mesmo estranho pensar que esse cara era um mercenário da morte e vivia assim, cercado por essas imagens que eram religiosas. E, inclusive, quando ele foi preso, a polícia o encontrou em um esconderijo que era uma capela completa,
com 4 padres que estavam lá para rezar uma missa. Um desses padres foi preso. Cosa Nostra entrou na vida do padre Mário Fretita quando um membro da gangue de Alighieri bateu na porta de sua igreja perto do porto de Palermo. Ele disse: padre, me ajuda, existe um homem muito importante e conhecido. Eu perguntei: e quem seria ele? Não posso te dar um nome, mas ele precisa de ajuda, precisa te ver para se confessar, ele quer receber a hóstia, quer se encontrar com Cristo de novo. O que me diz? Que será entregue por vós. Alguns dias depois, o padre Fretita estava dentro de um carro a caminho do esconderijo de um dos fugitivos mais conhecidos da Itália. Ele não me disse para onde estávamos indo, apenas para confiar nele. Disse que iríamos ver a Alighieri. Alighieri? Eu disse: bom, é importante, eu disse. Quando o padre Fretita entrou na cabana nos arredores da Bagheria, ele encontrou algo que nunca imaginaria ver no esconderijo de um chefe da máfia. Uma capela completa. Tinha o altar, bacia com água santa, caixas com hóstia e copos para o vinho. Tinha até bancos de igreja. Eu fiquei pasmo. Como ele conseguiu? Depois percebi que outros padres tinham passado por lá antes de eu passar. E antes de começar a missa, eu ouvi a confissão dele e dos 3 que estavam com ele. Eu fiquei estático, porque estava com aquelas pessoas que simplesmente eram homens procurados. Mas assumi o aspecto espiritual e gostei daquilo, pois, apesar de tudo, foi uma experiência muito intensa, porque eu conseguia ver a experiência que era para ele. Imaginem, eles ficaram ajoelhados durante todo o tempo. Alighieri frequenta a missa da cadeia. Ele foi preso em 1997 e sentenciado à prisão perpétua. O padre Fretita foi acusado de ajudar e abrigar um fugitivo. Ele foi para a cadeia, mas eventualmente foi declarado inocente. Por que eu devia me sentir culpado por ver alguém? Eu tive uma chance e eu a abracei. Eu não tenho negócios com a máfia, até digo que isso não me interessa. Eu lido com pecados, então eu sou contra a máfia, do mesmo jeito que sou contra o aborto, contra o divórcio e contra qualquer outro pecado. Mas não sou contra o pecador, isso de jeito nenhum. Eu vou até eles e os transformo em amigos, eu os trato como irmãos, eu tenho que ajudá-los. Essa é a questão. É difícil negar que padres como o padre Fretita estão fazendo a coisa certa de acordo com a doutrina católica, cuidando dos pecadores e tentando levá-los ao caminho certo. Mas quando se trata da máfia, essa visão entra em um conflito direto da igreja e sua responsabilidade com a sociedade. Quando Pietro Alighieri foi preso, ele virou um estudante de teologia e decidiu que nunca iria cooperar com as autoridades, permitindo que seus cúmplices pudessem continuar matando e traficando drogas. E o pupilo de Fretita, como era chamado, seguiu seus ensinamentos. O que importa não é se arrepender aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus. Senhor Scapinato, em sua carreira, o senhor questionou muitos mafiosos de diversos tipos e posições. Qual sua opinião sobre a religiosidade deles? Para os mafiosos, a irmandade e a família são muito mais importantes do que a sociedade. Um mafioso vai pegar certos aspectos da cultura católica, como a noção do arrependimento moral, sexual, valores familiares, e colocá-los com Deus e a religião à sua maneira. O banho de sangue da máfia nos anos 80 fez o Estado tomar uma atitude. E a peça-chave dessa atitude foram os vários julgamentos em Palermo
que começaram em 1986. Os 746 homens em julgamento eram tão perigosos que construíram um tribunal especial. Olha, eu preciso admitir que estar aqui me enche de calafrios, porque este é o famoso tribunal guardado de Palermo. E essas paredes são uma prova de bombas, e bem ali tem um corredor que vai direto no pátio da prisão da cidade, para que não houvesse chance alguma de fuga para os acusados. Mas não é a arquitetura impressionante que torna esse lugar tão especial, mas sim a história que aconteceu aqui. Os chefes da comissão, com os responsáveis da Cosa Nostra, foram a julgamento nessa fortaleza. E é aqui que descobrimos seus rituais secretos. Por exemplo, a introdução à máfia é chamada de batismo. A maioria dos acusados tinha algum tipo perturbado de fé. Homens como Michele Greco, conhecido como Papa, que afirma que era tão devoto quanto qualquer ocupante do trono de St. Peter. Quando os juízes saíram para decidir o veredito, ele proferiu uma estranha bênção. Eu desejo a paz e a serenidade a cada um de vocês, senhor presidente. Desejo paz a todos vocês, porque a paz significa serenidade e a serenidade é ter paz em espírito e em consciência. Desejamos o mesmo ao senhor. Por favor, me escutem. Eu preciso lhe dizer isso, senhor presidente. A serenidade é fundamental para qualquer um tomar uma decisão. Não são minhas palavras, são as palavras de nosso Senhor. O Papa Francisco terá dificuldade em convencer os mafiosos que a versão de fé deles não dá entrada ao paraíso. Porque para a máfia, religião é mais do que apenas orações, altares e rituais. Todo mês de fevereiro, milhões de pessoas se juntam na cidade ao leste da Sicília, em Catânia, para o Festival de Santa Ágata. O festival traz fogos de artifício e a tradicional carne de cavalo para comer. Alguns adoradores mostram sua devoção carregando velas enormes. O Festival de Santa Ágata significa tudo para os moradores daqui. Mas ele também significa muito para a máfia. É claro que os chefes da máfia também gostam quando tem muito dinheiro trocando de mãos. Mas para eles o festival representa uma oportunidade imperdível para mostrarem seu poder e exigirem também o seu respeito. O chefe de polícia, o investigador Antônio Salvago, anda monitorando as atividades da máfia no festival por anos. Existem muitos grupos da máfia em Catânia. E para um deles ter o poder de fazer uma procissão em um lugar específico, é uma maneira de mostrar que ali e agora ele controla. Ele controla toda a cidade. A figura de um líder na máfia Catânia conseguiu levar um dos enormes candelabros da procissão para o subúrbio da cidade, bem longe de seu trajeto normal. E isso foi uma clara demonstração de poder. Isso foi para demonstrar o domínio da gangue Santa Paola Ercolano em uma parte da cidade que era dominada especificamente por uma gangue que era rival. Essas fotos foram tiradas durante o festival. Aqui, a polícia identificou 2 mafiosos carregando objetos sagrados. E nessa daqui, inclusive um dos mafiosos conseguiu subir na carruagem no lugar que geralmente é ocupado pelo padre. Isso mostra que o Festival de Santa Ágata, o terceiro maior evento desse tipo no mundo, se tornou o primeiro a ser visto tendo alguma ligação com a máfia. Durante o período da sua investigação, o senhor teve a oportunidade de conversar com o bispo de Catânia.
O que ele contou exatamente ao senhor? No julgamento, não recebemos uma resposta clara do bispo de Catânia. O bispo Bomarito, ele não conseguiu dar uma resposta com clareza. Eu acho que foi porque naquela época a igreja não dava o devido valor, não dava o mínimo valor para o grande problema que todos enfrentavam, que era dos grupos da máfia usarem o festival religioso, esse nosso festival, para mostrar sua autoridade. Michele Penici é o bispo de Monreale, a maior e mais rica diocese da Sicília. Ele já foi ameaçado pela máfia e se mostrou fortemente contra a infiltração deles em festivais religiosos. Aqui em Monreale, eu acabei lançando um decreto deixando claro que nenhum membro da máfia poderia pertencer a qualquer tipo de confraria organizadora do festival. E como a igreja, de modo geral, acabou apoiando o senhor nisso? A maioria do clero, assim como todas as confrarias, aceitaram de bom grado, mas eu também acabei encontrando resistência. Essa resistência acabou sendo uma resistência silenciosa, mas clandestina. Geralmente, a resistência vem daqueles que querem viver em paz sem perturbar os cães. Também porque muitos mafiosos costumavam apoiar a igreja local e costumavam apoiar principalmente para os festivais religiosos, pagando fogos de artifício, por exemplo. E geralmente eles fazem isso porque é conveniente para a máfia exercer poder sobre uma cidade. A aliança profana entre a igreja e a máfia nasceu no começo da Segunda Guerra Mundial. Os aliados liberaram a Sicília do fascismo. Mas o caos da guerra, a ingenuidade britânica e americana, permitiu que a máfia conseguisse armas, poder e lucro. Um homem, em particular, viu uma oportunidade que não podia perder. Boa tarde, senhor. Michele Navarra foi um chefe da máfia e também um médico militar. Ele se dava tão bem com os aliados que acabaram fazendo um acordo exclusivo com ele para usarem antigos veículos militares e começar uma empresa de ônibus. Hoje em dia, essa empresa ainda é a maior em toda a Sicília. Na verdade, é a que roda entre Palermo e a cidade natural do Dr. Navarra, Corleone. Corleone é mundialmente famosa pelo fictício Dom Vito de O Poderoso Chefão. Mas na Itália, é mais conhecida por ser o lar da família mais sanguinária da Cosa Nostra. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, Michele Navarra ficou no comando por aqui. Seu próximo movimento foi terrorismo político, um ataque ao povo da esquerda. Bom, logo depois da guerra, a Sicília foi dividida. Tinha uma revolução por milhares de pessoas pobres do país que sempre sonharam em ter um pedaço de terra. E, por um outro lado, tinham grandes donos de terra com medo de perder os seus antigos privilégios feudais. Os donos de terra falaram com os mafiosos que conseguiram ajuda do Estado para que se mantivessem no poder. Sendo assim, Michele Navarra até então era o chefe da máfia em Corleone. Era com ele que os donos de terras pediam ajuda para impedir o movimento dos trabalhadores por qualquer meio necessário. A eleição de 1948 ofereceu a Michele Navarra uma chance de conseguir aliados políticos. Foi a primeira votação na Itália desde o começo da Guerra Fria. Os eleitores tinham que escolher entre comunistas e socialistas de um lado e, do outro lado, cristãos democratas que apoiavam a igreja. Bom, Michele Navarra organizou os cristãos democratas e é claro que isso fortaleceu
a aliança entre os cristãos democratas, a igreja, a máfia e também os grandes senhores de terras, porque eles queriam impedir a qualquer custo a ameaça vermelha. Em Roma, o Papa Pio XII ajudou excomungando os comunistas. Em Corleone, como no resto da Sicília, o clero e os chefes do crime estavam unidos contra o comunismo e apoiavam os mesmos candidatos. Michele Navarra ia frequentemente na igreja de Corleone e ele era um grande apoiador. Durante as eleições, ele acabou apoiando os votos dos cristãos democratas. E quando ele finalmente encontrou seu fim, encontraram 96 balas no corpo dele. E com isso, a igreja recompensou sua devoção de anos de vida com um grande funeral. A igreja e a máfia da Sicília foram parceiros por toda a era da Guerra Fria. Seu relacionamento sobreviveu aos piores surtos de violência da máfia. Em 1963, um carro-bomba da máfia matou 7 soldados nas proximidades de Palermo. O Vaticano exigiu que o cardeal de Palermo agisse, mas o cardeal Ruffini recusou. Ele descreveu os mafiosos como trapaceiros comuns e irritado que nenhum deles ia à igreja. Ele também disse, por vários anos que sou ministro e nunca vi um deles ser capaz de ter qualquer relação com o clero e os criminosos. Ele errou. Numa manhã em setembro de 1980, 2 homens foram até esse monastério assim que os frades terminaram de rezar toda a missa. Todas as testemunhas só sabiam dizer que um deles tinha 30 anos e que o outro um pouco mais. Eles chamaram o irmão Giacinto e quando chegaram no primeiro andar do seu quarto, então assim que ele abriu a porta, atiraram nele 5 vezes na cabeça. Esse, com certeza, foi o assassinato que abriu uma porta para um padrão sinistro ligando a máfia, a política e também a igreja. O homem morto, irmão Giacinto, não era um frade qualquer e não seguiu seu voto de pobreza. Francesco Nicastro foi o primeiro jornalista na cena do crime. Ele tinha um estilo de vida de uma pessoa rica, não como o de seus outros irmãos frades. Ele tinha roupas que eram costuradas sob medida, tinha perfumes franceses, garrafas de uísque, uma pistola e também 4 milhões de liras em dinheiro, o que era considerado muito dinheiro para aquela época. O irmão Giacinto tinha uma série de contatos com políticos, com gente da sociedade, mas, acima de tudo, ele tinha contato com pessoas da máfia. Máfia, democratas cristãos e a Igreja Católica. Uma trindade profana que governou a Sicília por 4 décadas. Assim como Vito Ciantimino, o primeiro político enviado à prisão por cooperar com a máfia. Por décadas, ele foi a conexão da cidade entre o governo, a indústria da construção e Cosa Nostra. Em 2009, Massimo, o filho de Vito Ciantimino, decidiu colaborar com as autoridades. Então, ele explicou às autoridades o que ele via e ouvia quando ia aos encontros com seu pai. Como eu disse, eu já havia ido com meu pai até a casa de Bernardo Provenzano e, pessoalmente, eu nunca vou esquecer. Quando chegamos na casa do bispo, perto de Palermo, nós entramos por uma entrada por trás da casa e lá encontramos com o senhor Provenzano e o bispo, que estavam esperando para falar com meu pai. Bernardo Provenzano só foi preso em 2006, depois do recorde de 43 anos sendo procurado.
Ele foi uma grande mente política por trás da poderosa família de Corleone. Todos ali eram muito importantes, mas todos sabiam da importância individual de cada um. Dava para ver. Pelos cumprimentos, eles se abraçavam, se beijavam no rosto. Como era a relação do seu pai com a igreja? Para ele, a paróquia operava de modo similar com os segmentos do Partido Democrático Cristão local. As paróquias eram financiadas. Meu pai mesmo construiu igrejas nas proximidades. Construiu campos de futebol para a igreja. Manter o controle da igreja era manter o controle de todo o seu território. A influência de Vito Ciantimino alcançou até Roma. De acordo com seu filho, o político favorito da máfia ia até lá todo mês para depositar dinheiro sujo no IOR, o Banco do Vaticano. O Banco do Vaticano simplesmente não tinha regras quanto à transparência. O banco não dava informações. Eu, pessoalmente, vi muito dinheiro circulando nos cofres e contas do Vaticano. E eram transações financeiras para pagar subornos para políticos e homens ligados ao mundo da máfia. Alguns questionaram se Máximo Ciantimino era uma testemunha confiável. Mas os promotores acharam confiável. Afinal de contas, se tratando do dinheiro da máfia, o Banco do Vaticano daria um jeito. Na verdade, foram vários escândalos referentes ao Banco do Vaticano que uma das primeiras iniciativas do Papa Francisco quando chegou na Praça St. Peter foi ordenar uma limpeza completa em suas operações. Em 2015, o Banco do Vaticano encerrou atividades com 750 clientes e estão aumentando a segurança de todo o banco. Vito Ciantimino foi preso em 1984 quando uma nova guerra começava na Sicília. Os clãs mais poderosos da máfia decidiram tomar controle da Cosa Nostra. Durante uma década sangrenta, mais de 1000 pessoas morreram. Chefes da máfia, soldados e parentes foram brutalmente assassinados, enquanto os Corleonesi exterminavam seus rivais. E quando alguém tentava ir contra a máfia, também viravam alvos. Fossem eles juízes, policiais, políticos, médicos, jornalistas e políticos honestos seriam mortos. Finalmente, em 1992, os chefes do crime decidiram se livrar de 2 dos seus mais temidos inimigos. Os juízes contra a máfia que eram responsáveis por levar centenas de mafiosos à justiça, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. As bombas que mataram os 2 homens em um intervalo de 2 meses também mataram a esposa de Falcone e 8 guarda-costas corajosos. A Cosa Nostra nunca havia atacado o Estado com tanta brutalidade explícita. Os sicilianos se cansaram. E com o fim da Guerra Fria, a consciência da igreja começou a agir. Nós estamos em Brancaccio, um subúrbio de Palermo, onde alguns lugares são de pobreza do terceiro mundo. E foi aqui, depois de décadas e décadas de um silêncio conveniente da igreja, que um padre começou a falar. E por causa disso, ele fez a máfia ter medo dele. Seu nome é Padre Pino Puglisi. Vamos esperar que as coisas comecem a mudar. Existem muitas crianças aqui dentro da nossa comunidade e algumas delas estão presentes aqui hoje. Elas estão aprendendo que a vida não é feita só de pobreza e de violência. Existem valores positivos como paz, fraternidade e cooperação. Gregório Porcaro trabalhou nessas ruas com o Padre Puglisi. Um dia nós vimos o Padre Puglisi aparecer com a cara toda inchada, porque ele tinha apanhado, sabe? Socaram ele, bateram muito nele. Algumas de nossas crianças foram ameaçadas com facas. Precisam parar de falar com esses padres. Isso é uma ordem. Vocês precisam vir com a gente. Os sinais sempre existiram. Quando vimos a total falta de interesse, quase que indiferente da hierarquia da igreja, eu reclamei até com o padre e
Expliquei para ele que hoje estamos por nossa conta nisso. Estamos órfãos na situação, talvez indo até longe demais. Cedo ou tarde, a máfia vai reagir e... Bom, ele respondeu, do que é que você tem medo? O que é que eles podem fazer? Nos matar? E se nos matarem? Pensem, por favor, o que é que eles vão conquistar? Absolutamente nada, porque sem o povo e sem a igreja, eles não são nada. A igreja siciliana estava numa encruzilhada. O comunismo acabou e, com ele, os motivos políticos para ignorarem a Cosa Nostra. Mas faltou uma visão clara da igreja do que Padre Polisi dizia, para enxergar a máfia como um mal. E falharam em apoiá-lo. João Paulo II foi bem mais decisivo. Em 1993, ele foi à Sicília exigindo condenação urgente. Foi o primeiro papa a mencionar a palavra máfia. Deus disse a todos: não matarás. Nenhum homem, seja quem for, independente de qual grupo humano for, não há máfia que possa alterar e ignorar esta lei, a mais sagrada lei de Deus. Eu digo aos responsáveis, convertam-se agora. Um dia o julgamento de Deus virá. Em menos de 2 meses depois do discurso de João Paulo II, a Cosa Nostra decidiu ensinar uma lição à igreja que um dia foi sua aliada, ou pelo menos uma cúmplice. Bombas explodiram do lado de fora das 2 e mais importantes igrejas de Roma. 2 meses depois, a máfia matou Dom Pino Pulici. Eu acredito que todos nós de Palermo renascemos a partir do sangue desse homem. No outro dia, toda a cidade veio aqui e isso mostrou que estávamos cansados de sermos covardes. Cansados do abuso de poder, da arrogância, cansados da violência. E mostrou que a máfia realmente errou. Eles acharam que tinham silenciado eles, mas só libertaram a fúria da cidade. Palermo é nossa e não da Cosa Nostra! Palermo é nossa e não da Cosa Nostra! E não da Cosa Nostra! Dom Pino Pulici foi beatificado logo depois que Papa Francisco virou Papa. Os assassinos do Padre Pulici estão presos agora. Mas, mesmo assim, mafiosos continuam ocupando a igreja com sua influência venenosa que chega até aqui, na Praça St. Peters. O cajado do Papa Benedito consagrou um chefe Drangheta e o mesmo chefe teve sua filha batizada nessa mesma basílica atrás de mim. São histórias como essa que acabam mostrando para nós e também para o Papa Francisco como a igreja está vulnerável e longe de se livrar do crime organizado. A relação entre a igreja e a máfia é apenas mais um capítulo de um livro enorme cujo nome é A Relação entre a Igreja e o Poder. Por exemplo, em 1929, o Pio XI assinou a concordata com o Estado fascista. Todos conhecem a natureza do fascismo. Quando a Igreja católica assinou a concordata com a Alemanha de Hitler em 1933, a personalidade antissemita da política do Führer era extremamente clara. Então, quando João Paulo II foi ao Chile, ele apareceu na sacada do palácio do então general Pinochet. E todo mundo sabia o que Pinochet havia feito. Então, a relação entre a igreja e a máfia é relevante para os católicos bem longe do sul da Itália. Mudanças no relacionamento da igreja com o poder nessa área, em particular da Itália, significa mostrar um grande exemplo para as relações entre a igreja e o poder em outras partes do mundo. O Papa pode ter excomungado a máfia,
Mas já vimos muitos padres dizendo que ainda não têm certeza do que eles devem fazer a respeito. O fato agravante é que a igreja pode fazer uma grande diferença quando se trata em combater a máfia. Por exemplo, em 1993, quando João Paulo II condenou a Cosa Nostra, diversos mafiosos decidiram renunciar suas vidas no crime e confessar tudo às autoridades. E, graças a esses testemunhos, promotores conseguiram atingir o coração do sistema da máfia.